Olá, esse é o canal Giga Lemos, é um canal de literatura e cinema. Sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é sobre uma biografia, a primeira biografia que eu peguei para ler. Até agora eu nunca tinha lido uma biografia. E eu escolhi um artista que eu gosto muito, um pintor, né? Quis saber mais sobre a vida dele e assim, a leitura foi muito boa e a pesquisa que eu fiz com outros materiais também me enriqueceu bastante e eu agora quero compartilhar com vocês um pouco dessa leitura, que é a biografia do pintor espanhol Francisco Goya. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho dessa biografia, né? Essa biografia aqui foi escrita pelo húngaro Cvetan Todorov e publicado pela Companhia das Letras. Aqui no livro a gente fica sabendo um pouco da vida de Goya, né? E um pouco também das obras principais que ele pintou, as suas gravuras, né? Os seus desenhos. E aqui também tem um pouco da história, né? Um pouco da história da Espanha, né? Os conflitos, as guerras que foram acontecendo durante aquele período em que Goya viveu ali na Espanha, né? Então é importante a gente saber um pouco um contexto histórico ali da Espanha, a Espanha de Goya, né? E naquele momento ali na Espanha nós tínhamos acabado de passar por um movimento que acabou interferindo toda a Europa ali, né, que é a Revolução Francesa, né? Já tinha acontecido, impulsionado, essa revolução impulsionada muito pela ideia iluminista, né? O movimento iluminismo também já tinha acontecido ali, e outros fatos também importantes que vão estar aqui no livro que o autor húngaro vai relatar é a invasão de Napoleão Bonaparte à Espanha, né? Além de outras guerras ali que vão existir, outros conflitos de disputa de poder, né? De rei sendo depois o rei voltando. Ele explica aqui todo esse desenrolar político ali de disputa do poder que acontece ali na Espanha. E no meio disso tudo, né? Goya estava ali observando todos esses acontecimentos. Goya ele nasceu em Saragoça em finalzinho do século XVIII, né? E viveu até o século finalzinho, meado do século XIX. Eu escolhi falar sobre 4 coleções muito famosas dele, que é a Los Caprichos, La Tauromaquia, Los Desastres da Guerra e as Pinturas Negras. E vou elencar algumas pinturas soltas que ele acabou fazendo também, que ficaram muito conhecidas. Goya ele acabou vivendo 2 regimes ali na área da pintura, né? Ele, por um lado, acabou tendo que pintar quadros para a aristocracia espanhola, e ele pintou muitos quadros da família real espanhola. Goya, naquela época, havia provas, né, concursos para pintores serem oficiais, né, da família real. E numa desses concursos, Goya acaba conseguindo, né, se tornar um pintor do rei, e foi galgando os postos até chegar ao pintor de câmara do rei, que seria o alto escalão ali, né, o máximo que um pintor poderia chegar no auge da carreira, né. Então essa parte mais comercial do Goya, né, nós vamos ver muitos retratos, né, como eu disse, da aristocracia, né, porque ele vai receber muitas encomendas, né, por se tratar de um pintor, né, o pintor do rei, né, muitos vão querer fazer retratos com eles, né, então nós vamos nos deparar com muitos retratos famosos aí, né, nós temos o retrato da senhora Sabasa Garcia, ele vai pintar outros quadros de personalidades políticas, né, de príncipes, de reis ali,
vai pintar muitos quadros da família real, vai pintar um autorretrato muito interessante, que é um autorretrato que ele, na verdade, não é só ele que aparece no autorretrato, é ele e o médico dele, a Arrieta, né? Um período da vida de Goya, ele vai acabar adoecendo gravemente, né? E posteriormente ele vai até ter sequelas devido a essa doença que ele vai ter, ele vai acabar surdo, né? A surdez vai acabar aparecendo na vida de Goya. Parece que esse quadro acabou sendo um presente que ele acabou depois dando de presente para o médico. Vamos então começar a elencar então as coleções do Goya, né? Como eu disse, vamos começar a falar sobre o Los Caprichos, que foi a primeira grande coleção que Goya desenvolveu. No Los Caprichos a gente pode ver um pouco da sátira que ele vai fazer sobre os costumes da época, né? Então vão ser gravuras voltadas para esse tema. Eu vou estar elencando aqui eu escolhi duas gravuras dos Los Caprichos, né? Para poder comentar. Só um adendo que eu vou fazer, que eu acabei esquecendo, outro contexto também muito importante que vai acontecer ali na Europa e que vai ser retratado por muitas obras de Goya é a Inquisição, né? O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição Espanhola. A Inquisição ali na Europa ela vai começar no século XV, mas ela vai ter resquícios delas até o finalzinho, acho que do século XVIII, se eu não me engano. E a Espanha em particular, pelo que eu entendi, parece que vai ser um dos últimos países, né, a abolir, né, a Inquisição, né? Apesar de durante a época de Goya ali a Inquisição não ser mais aquela Inquisição tão forte, né, não atuar de forma tão forte como atuava antigamente, anos anteriores, né? Ainda havia a Inquisição ali. Então ele vai também vai retratar muitas obras interessantes sobre a Inquisição. Mas voltando a falar dos Los Caprichos, começando a falar então sobre as gravuras, eu escolhi no caso, né, a gravura Los Caprichos número 43, que se chama O Sono da Razão Produz Monstros. A maioria das gravuras de Goya, elas vinham com legendas, né? Essa gravura é muito interessante, parece que teve um pouco da influência ali do iluminismo, né? A gente percebe, né, um homem debruçado numa escrivaninha e parece que várias imagens de aves noturnas, morcegos, inclusive tem um gato grande ali no chão, bem no canto, né? Seria mais parece que seria um sonho ali, né? Seria o sonho daquele homem, né? E aí seria os tormentos, né? Do homem que está ali se debruçado, né? E aí, lendo o livro, o Tsvetan vai explicar, né, que essas aves, elas simbolizariam, essas aves noturnas, a ignorância, né? E aquele gato que tá logo no canto da gravura era um símbolo do diabo, né? Então, o diabo, além de ser retratado por outras formas de animais, né, que simbolizavam o diabo, o gato também era uma. E aparentemente era o que a gravura acabou tentando relatar, né? A imagem do gato seria a imagem do inimigo. Então, deixa a mensagem que se a razão adormece, né, a ignorância prevalece. Seria mais ou menos isso, né? Se você perde a razão, se você deixa a razão adormecida, o rosto da ignorância se eleva sobre você. E assim, é uma gravura muito interessante. Porque eu não tenho coragem ainda, mas se eu tivesse coragem, eu escolheria essa gravura talvez para fazer uma tatuagem em mim. Acho que ficaria bem legal. Mentira! Já no Los Caprichos 52, a gente tem a imagem de pessoas ali ajoelhadas, né, de mulheres ajoelhadas, e de frente para uma imagem que aparenta ser um monge, né? Eu acho que elas estavam sendo enganadas ali, elas estavam acreditando que era um monge, mas se a gente olhar bem a gravura,
a gente vai ver que não é um monge, né? Apesar de uma vestimenta muito semelhante de um monge, por baixo dessa vestimenta, você pode ver até nas pontas, não seria os braços, né, as mãos da figura, é um formato, né, de um galho, né, de uma árvore atrofiada, né? A segunda coleção, né, que agora eu vou falar é a coleção da tauromaquia. A tauromaquia, ela é uma coleção voltada toda para um tema que é a tourada, que era um gosto particular que Goya tinha, né, de touradas, né, um, um evento muito particular na Espanha, muito conhecida, né, a Espanha é conhecida pelas touradas, né, e incrível, assim, interessante é que na época a tourada não era muito bem vista, né, pelas pessoas esclarecidas, né, ela era tida como um gosto meio plebeu, né, e nessa coleção de 33 gravuras a gente pode ver que a morte ali acaba virando um espetáculo. A terceira coleção que eu vou estar agora elencando, talvez a coleção mais famosa do Goya, que ficou mais conhecida, né, é a coleção Los Desastres da Guerra. Em decorrência das várias guerras, né, das várias rebeliões, né, movimentos políticos que vão acontecer ali na Europa e na Espanha particularmente, né, esses fatos vão acabar inspirando o Goya a fazer uma coleção retratando essas diversas formas de se matar, né? Então a gente vai ver ali, por exemplo, nós temos uma imagem muito chocante, né, de um soldado espanhol sendo enforcado, né, acabaram de ser enforcado, e logo no canto da tela nós vemos um francês, né, relaxando assim, e o que mais choca ali na imagem não é tanto o espanhol enforcado, mas é a reação, né, a falta de sentimento ali, né, o desdém, né, para aquela cena que o soldado francês acaba passando, né, nessa gravura. É importante salientar que nessa coleção Desastres da Guerra, Goya não presenciou essas imagens, né, ao vivo, né, em tempo real. Até porque nós temos imagens assim, bem grotescas, por exemplo, uma imagem de uma pessoa sendo cerrada ao meio. Acredito que Goya não tenha visto essa imagem, mas assim, a coleção, né, surge como uma forma de Goya demonstrar o seu pensamento, né, o que ele pensava sobre aquele caos que as guerras traziam para as nações, né? Então ele usou a imaginação dele ali e colocou tudo no papel, né? Aí a gente pode ver diversas formas de se matar ali, mas acredito que realmente na maioria das vezes ali, acredito que quase todas as imagens são frutos da imaginação mesmo e de uma crítica que Goya faz sobre a guerra. É importante salientar que Goya não é um fotógrafo de guerra, como muitos dizem aí, né? Por exemplo, justamente por isso, porque Goya não vai estar ali no tempo real, presenciando aquele fato, como acontece com os fotógrafos de guerra, né, que acabam registrando, né, eternizando aquelas imagens fortes das guerras. Eles estão ali no meio do combate, né, e acabam registrando essas imagens chocantes ali. Ao contrário de Goya, porque Goya ali acaba retratando essa gravura como uma crítica, como uma forma de crítica mesmo, mas não como forma de relatar o que realmente aconteceu naqueles conflitos ali na Espanha. Então, o Tsvetan, o húngaro, escritor do livro, vai falar muito disso, que ele não acredita que Goya não deveria ser intitulado como um fotógrafo da guerra, porque ali tinha muito mais sentimentos, pensamentos de Goya, do que o intuito de registrar a realidade, né? De registrar o fato real. No jornalismo o foco é mais o fato, né? A verdade ali.
que não era o foco de Goya, acredito eu. Era mais um foco mais artístico, de crítica mesmo a esses acontecimentos. E é interessante também que ele fala dessa questão da fotografia da guerra. Ele vai citar, né, o fotógrafo Nick Uchi, que é um fotógrafo que ficou bem conhecido, né? Ele acabou tirando uma foto que leva o nome de Menina do Napalm. Essa foto ela é tirada da Guerra do Vietnã, uma foto bem chocante. Acredito que em algum momento da vida vocês já se depararam com essa foto ou na internet, ou em alguma aula de história, porque é uma foto muito conhecida, né? Outra coisa que eu lembrei aqui, né? Eu acabei falando daquela foto do espanhol, né? Sendo enforcado, né? Goya, ele vai realmente, até hoje, ele vai ser usado por muitos pensadores, por pessoas por cineastas, né? Inclusive eu vou depois mostrar, né? Que tem um grande diretor de filmes de terror, né? Que também foi influenciado por essas gravuras, por essas pinturas do Goya, né? E esse livro aqui, depois eu já tinha esse livro aqui, né? E depois que eu descobri que essa gravura era do Goya. Então essa é justamente a gravura que eu estava comentando, né? Do espanhol enforcado. E aqui é a Susan Sontag, não sei o sobrenome dela, ela vai estampar no seu livro justamente essa gravura do Goya. Esse livro é muito interessante, ainda não li, mas assim, vai ser muito interessante que ela vai falar aqui nesse livro sobre as imagens da dor e da guerra, né, que a gente frequentemente se depara nos meios de comunicação. E assim, a gente é tão bombardeado por essas imagens que ela se pergunta, em algum momento, ela chega a indagar a gente aqui, se essas imagens ainda impactam as pessoas, se essas imagens ainda chocam, né? Surtem o efeito de choque para essas pessoas. Porque é tão rotineira essas imagens no nosso dia a dia, né? Que realmente, em certo momento, as pessoas não se chocam mais com tantas imagens cruéis que vão aparecendo. Você bota no telejornal todo dia, praticamente você vê imagens fortes, né? Acontecimentos assim bem bizarros, e parece que a gente acaba se acostumando com a crueldade humana, né? É meio estranho isso. E aqui ela vai justamente falar sobre essa questão, sobre esse tema, e vai indagar justamente sobre isso. E assim, o início, pelo que eu entendi, ela vai começar por quem, né? Por Goya, justamente por essa figura que ela vai utilizar essa pintura, deve citar essa pintura, né? E parece que ela começa iniciando pelo Goya, por essa situação aqui, né? O momento em que Goya registrou, né, as imagens chocantes, né, da invasão napoleônica, das guerras que aconteceram ali na Espanha, né? Fruto de sua imaginação, né? E muitos depois acabaram tendo contato com essas gravuras chocantes, né? E as gravuras acabaram ficando muito famosas, né? Porque realmente chocaram, né, as pessoas quando se depararam com essas imagens fortes. E logo em seguida ela vai falar também aqui da Guerra do Vietnã. Ela também fala um pouco dos campos de concentração, né, as imagens que a gente se depara, que a gente acaba vendo do que foi o nazismo, né? Então a gente vê, por exemplo, a lista de Schindler, você vê umas imagens fortíssimas ali naquele filme, né? E se você começar a pesquisar na internet campos de concentração, você acaba vendo imagens muito fortes, muito chocantes. Então ela vai também falar sobre essa questão dos campos de concentração, e ela também fala do World Trade Center, né? Acredito que seja do atentado, o último atentado, né? O 11 de setembro. Porque assim, acho que teve um primeiro atentado, acho que a bomba em World Trade Center, acho que foi na década de 90, não tenho certeza, mas não foi tão grave como foi esse último, que fez aquele estrago lá nos Estados Unidos, que foi aquele caos, né? Muita gente morreu. Então ela vai tratar também dessa questão aqui, né, do World Trade Center. E assim, é interessante que no caso do World Trade Center, eu não sei se em outros eventos aconteceram isso também, mas acho que foi a primeira vez, eu não acredito, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu vejo uma imagem ao vivo, né, de um atentado terrorista daquela proporção, né? Porque até então a gente acabava vendo as imagens, mas de coisas, de pessoas que registraram ali no momento, né?
que acabaram ficando para a história, né? Mas no World Trade Center não, eu lembro até hoje, né? Aquela imagem ao vivo, né? Porque acho que parece que tinha batido o primeiro, né? O primeiro avião já tinha colidido na torre já há um tempo, e aí já estavam ao vivo mostrando, e ao vivo estava chegando um outro, né? E a gente vê aquela imagem grotesca, né? Aquela imagem bizarra daquele avião colidindo com a segunda torre. Então, assim, parece que a gente vai vendo essas imagens, será que a gente se acostuma com o tempo com essas imagens chocantes? Então ela vai se indagar muito sobre essa questão. Mas deixa eu voltar ao tema de Goya, para não fugir muito. Mas assim, é interessante falar, né, como Goya acaba influenciando, né, em outras esferas, a sua arte, né, acabou sendo utilizada, né, por outros pensadores, né, por outros artistas, cineastas. Você vê a grandiosidade que Goya foi e até hoje né, sendo lembrado por suas obras. A segunda obra que eu escolhi, né, dos desastres da guerra, é a obra intitulada Mãe Infeliz. Acho que é a número 50, né? Los Desastres, número 50. E assim, na minha particular opinião, das gravuras ali, é a mais comovente, né? A mais assim, porque é uma imagem que envolve uma criança, né? Como vocês podem ver ali na gravura, é uma mulher, um corpo de uma jovem sendo carregada por homens, né? E alguns passos atrás a gente vê uma pequena menina, né? Uma menininha, uma criança chorando ali, né? E assim você... É de partir do coração essa gravura. Eu achei... quando eu a vi pela primeira vez, me mexeu um pouco comigo, né? Me emocionou bastante. De todas ali foi a que mais me tocou pela mensagem que ela acaba transmitindo ali da angústia, né? Daquela angústia pura ali, nua e crua da pequena criança que acaba ficando órfão ali naquela situação, né? E quantas crianças órfãos acabam ficando, né? Com essas guerras, né? Eu lembrei também de outra cena, quando não morrem, né? E aí eu lembrei dessa cena também uns anos atrás. Eu não lembro qual foi o evento. Não sei se era daquele fato dos imigrantes estarem fugindo para a Europa. Não lembro qual foi o fato exato. Mas era a imagem daquela criancinha que o pai tentou atravessar, né, o canal ou o mar, uma coisa assim, né, a nado, e os dois não sobreviveram, né? Então, e aparece a imagem da criança estendida ali já logo na areia ali, sem vida. E essa imagem acabou repercutindo o mundo inteiro, né? Então, assim, essas imagens que envolvem crianças, acho que são as que mais pegam, são as mais pesadas mesmo, né? Porque é a inocência da criança sendo tirada ali, né? Naquele momento. Antes de eu começar a falar sobre a quarta e última coleção, foi descoberto no inventário de bens do Goya uma coleção que eles juntaram e intitularam 12 Horrores da Guerra, né? Dessas coleções, eu vou elencar umas que são bem conhecidas, né? Que é o Fuzilamento no Campo Militar, que é justamente o que leva a capa, né, do livro. Na verdade, esse aqui é o cantinho, né, é um pedaço da pintura. Tem uma outra parte aqui onde está as pessoas, né, tem os soldados, né, apontando, atirando para essas pessoas que estão aqui. Então é um pedacinho dela, esse é o Fuzilamento do Campo Militar. E outra também que é muito conhecida, na verdade são duas, né, que praticamente elas são vistas em conjunto, que é 2 de maio de 1808 e a 3 de maio de 1808. Uma ela mostra, acho que os rebeldes, né, sendo invadindo ali, né, entrando em conflito, acho que com os soldados, acredita-se ser os soldados franceses, uma coisa assim. E aí em 3 de maio já é totalmente ao contrário. Aí já são os franceses, né, o inimigo, né, atacando o povo espanhol. Então essas duas imagens também são bem conhecidas e elas fazem parte dessa coleção, né, do inventário de bens do Goya, que acabaram dando o título de 12 Horrores da Guerra. Agora eu vou falar sobre a quarta e última coleção. É uma coleção também bem interessante, e aí já não é uma coleção de gravuras, é uma coleção de pinturas, né?
é uma coleção que o Goya não fez para comercializar, não foi feita para comercializar, ele não chegou a publicar essas pinturas. Na verdade, essas pinturas, elas estampavam a casa do Goya, né? Que ficava em Quinta del Surdo, né? A Quinta do Surdo. E essas figuras, eu escolhi duas para poder falar. E a coleção é conhecida como Pinturas Negras e levou esse nome porque você acaba percebendo que a predominância da cor negra ali nas pinturas é muito grande. Então acabaram titulando essa coleção de Pinturas Negras, né? Essas pinturas negras, Goya seria mais uma revelação das últimas transformações mentais que Goya teve em vida, né? Já foi logo nos últimos anos de vida de Goya que ele acredita-se que ele tenha pintado essas pinturas. E assim, são pinturas mais voltadas para o mundo interior de Goya. Seria o Goya lidando com seus demônios internos, com suas perturbações, tentando se entender, tentando botar para fora tudo que ele estava sentindo. É uma coisa mais interna do que tentar retratar alguma coisa mais externa, né? Porque, como foi o caso da tauromaquia, que era a questão da tourada, ou dos desastres da guerra, que era uma crítica que fazia, né, nas guerras, e a dos caprichos, que era uma crítica da sociedade, né? Aqui não, aqui ele vai realmente focar, eu acho que mais na parte interior dele e mostrar, né? Vai mergulhar ali no fundo da noite, né? Seria mais uma alusão assim do seu interior, né? Mergulhar no seu interior. Bom, a primeira pintura que eu selecionei para falar é a pintura Lâmpada Monstruosa. Na Lâmpada Monstruosa, Goya vai retratar um padre supersticioso, né? Que acredita ser objeto ali de algum malefício, de alguma maldição, né? E ali ele acaba sendo... Acredita-se que o objeto ali, a vela, né? Aquela chama ali do diabo, é uma tentativa de amaldiçoar, né? De amaldiçoar o padre. E aí ele fica... Aquela cena ali, ele tentando alimentar a chama com medo que a chama do diabo se apague, né? Acreditando-se nessa superstição, né? E aí a gente vê essa crítica que ele faz, né, da religião com a superstição, um padre supersticioso, e aí é bem interessante também. E aí logo na ponta da pintura a gente vê um bode, né, que simboliza, é outro animal que simboliza o diabo, segurando a vela, né, a chama, ali as perturbações, os demônios, né, da imaginação daquele padre. Já na segunda foto, na segunda pintura, a gente vê o Sabá das Bruxas, né, o título que leva a pintura. A gente vê um bode, né, o bode novamente aparecendo aí como um simbolismo do demônio, do diabo, rodeado por várias mulheres segurando crianças, né? Parece que essas crianças sendo oferecidas como forma de oferenda mesmo, né, de sacrifício para o demônio ali, para o diabo. E é interessante que Tibetano, o húngaro, né, o escritor, ele vai falar que na Espanha, né, e também em todo lugar do mundo ali, naquela época, a mortalidade infantil era muito grande, né? Então, a população ela acabava tentando procurar uma razão externa para responder essa questão, por que essa mortalidade tão grande, né, das crianças. Então, acabavam tendo que culpar alguém. E, normalmente, eles culpavam as pessoas que eram intituladas bruxas, né, ou que tivessem roubado para fazer sacrifício, né? E aí é justamente essa figura, né, que o Goya acaba pintando, né, as bruxas utilizando as crianças, né, como forma de sacrifício. Então acreditava-se muito nisso na época. Na verdade não era bem isso, né? Na época a medicina não era tão avançada e era bem comum acontecer por exemplo, uma família real da rainha, né, acaba tendo 20 filhos e no final 8 só que acabam vingando, chegando à fase jovem e adulta, porque as outras crianças acabavam morrendo muito novas no decorrer e era muito comum isso acontecer, né? E não é necessariamente porque
era algum feitiço, né? Ou por culpa de alguma bruxaria ou nada. Agora, finalmente, eu vou falar da pintura também, que faz parte das pinturas negras, e talvez seja a pintura mais conhecida do Goya, do gosto da maior parte da galera, que é Saturno devorando um filho. Na verdade, essa pintura, né, ela faz alusão a um mito greco-romano, né, um mito de Cronos. E aí você entender um pouco, né, dessa pintura, né, você tem que entender um pouco da história de Cronos, quem foi Cronos, né? Então você vai ter que ir lá no início da mitologia grega. Na verdade, eu estou falando Cronos, o título é Saturno, mas é porque Cronos era na mitologia grega o que Saturno era na mitologia romana, né? Porque os romanos acabaram aproveitando muito dessa cultura romana, né, de deuses, e eles rebatizavam, né, esses deuses. E aí o Cronos acabou sendo rebatizado por Saturno. Então, quando eu estiver falando de Cronos, eu estou me referindo a Saturno. Então, para entender um pouco da história de Cronos, a gente tem que ir logo no início, né, como tudo começou, logo como foi feita, né, a humanidade, as coisas, né, segundo a mitologia grega. Então, a gente acaba começando pela mãe Terra, Gaia, né, casando com o deus do céu, Urano, e aí eles acabam se envolvendo e tendo uma prole, né? Acabam tendo 12 filhos, né? Que seriam os 12 titãs, e um desses titãs seria Cronos. Logo depois ela vai ter outros filhos. E aí o que acontece? No caso ali, Urano, talvez por ciúme, eu não lembro direito, acho que por ciúme de Gaia, o que ele fazia? Quando Gaia tinha seus filhos, ele tratava de esconder os filhos de Gaia nas profundezas da Terra, que seria uma metáfora que era esconder mesmo dentro da própria Gaia, né? Que os filhos ficavam escondidos dentro dela mesma. Então eles não chegavam nem a nascer. Conforme ia nascendo, ele ia botando os filhos de volta para dentro dela. Até que um momento ela vai ficar sobrecarregada, porque depois ela vai ter, além dos titãs, ela vai ter os filhos ciclopes, e depois acho que vão ter outros filhos, que é um nome bem estranho, que eu não lembro agora. Mas, assim, chega um momento que ela vai ficar sobrecarregada, ela não vai aguentar tantos filhos dentro dela. Seria mais ou menos essa comparação, essa metáfora, assim, né? E aí o que ela vai fazer? Ela vai pedir ajuda aos seus filhos, né? E aí ela vai dar uma adaga. É uma adaga que ela dá pro... Isso, é uma adaga, isso mesmo, acho que é uma adaga. Essa adaga ela acaba entregando a Cronos, e aí em um dado momento ali, Urano vai tentar forçar um ato sexual em cima de Gaia, né? E aí nesse momento que Cronos vai atacar o seu pai e vai acabar cortando o órgão sexual do pai, né? E assim Cronos acaba substituindo o pai, e aí ele casa com a irmã Reina. E é interessante que na mitologia tem muito disso, né? Uranus, eu acho que era filho de Gaia, porque o Urano sai de Gaia. Então a gente já vê logo um início ali de incesto, logo no início, né? Aí depois o Cronos ele acaba casando com a sua irmã Reina, então acontecia muito isso na mitologia. Então, enfim, aí eles acabaram casando, o Cronos acabou casando com a sua irmã Reina, e aí começaram a ter filhos, e aí Cronos ficou mais perturbado que o pai, né? Porque o Cronos, tendo vivido, tendo presenciado o que aconteceu com o pai, né? Porque o pai foi traído pelo próprio filho, que foi o Cronos. Então, com medo dele ser traído pelos próprios filhos que ele estava tendo com a Reina, ele foi mais além do que o Urano. Assim que a Reina tinha os filhos, ele tratava de engolir todos os filhos. E é justamente a imagem que o Goya vai relatar, né? Ali é o Cronos devorando um filho. E aí o que vai acontecer? Na verdade, essa imagem ela já tinha sido relatada por outros pintores. Mas eu fui vendo as imagens, para mim, nenhuma imagem supera essa pintura do Goya. Essa realmente foi a mais chocante de todas que eu vi, né? Então por isso ficou tão conhecida. E aí o que acontece? A Reina, ela vai, em um dado momento, não aceitar mais aquilo ali, se rebelar, e aí ela vai pedir ajuda aos seus pais Urano, né? O Urano já castrado,
e a sua mãe Gaia e vão planejar uma armadilha ali, porque ela não queria que o próximo filho dela fosse devorado pelo Cronos. E o próximo filho dela foi Zeus. E assim que Zeus nasceu, ela tratou de pegar Zeus e despachar Zeus para a ilha de Creta, né? E aí o que ela fez? Ela pegou uma pedra, embrulhou num pano, né? E deu pro Cronos. Cronos, nem na hora que ele engoliu, ele abriu a boca assim, a cabeça foi para trás, ele nem reparou o que ele estava engolindo ali. E acabou mandando, achando que era Zeus, ele mandou uma pedra para dentro dele. Aí acontece que na ilha de Creta, Zeus acaba chegando à fase adulta e resolve voltar para casa em busca de vingança. E aí quando ele encontra o pai, né? Quando encontra o pai, ele acaba golpeando no estômago o pai Cronos. E aí o golpe, relatam que o golpe foi tão forte que o Cronos ele vai botar tudo para fora. Todo o conteúdo que estava dentro dele vai começar a botar para fora. E a primeira coisa que ele vai botar para fora é a pedra. E aí quando ele bota a pedra para fora, achando que era Zeus, ele se dá conta que ele tinha sido enganado pela reina, né? E aí, depois, mais para frente, ele acaba colocando os filhos dele um por um para fora, e aí já não mais crianças, né? Já em fase adulta, né? E aí esses filhos acabam se tornando os deuses olímpicos. Bom, essa é a história, toda a história que está rodeada por esse quadro, né? E aí eu achei, para quem tem interesse, né, de conhecer um pouco de mitologia, eu comprei essa coleção aqui do Globo, muito boa, tem vários livrinhos desse aqui, esse inclusive eu já li todo, né? E aqui conta realmente, logo no início ele conta a história de Gaia, né? Gaia e Urano, conta também Cronos, inclusive aparece aqui Saturno devorando o filho, a figura, né, emblemática de Gaia aparece aqui. E é um livro muito interessante porque ele não vai focar só na mitologia grega, na mitologia humana, ele vai passear por todos os continentes, vai ter um pouco de mitologia americana, vai ter um pouco de mitologia da África. Então, para quem tem interesse em conhecer um pouco, né, de mitologia, esse livro aqui é muito interessante. Só para lembrar, galera, esses livros que eu tô mostrando aqui, eu vou estar deixando o link aqui embaixo, se vocês quiserem comprar. Eu vou pedir que vocês usem o meu link, porque aí vocês vão estar também me ajudando, né? Uma porcentagem dessa compra acaba indo pra gente. Então vocês acabam ajudando também o canal e me estimulando para poder estar trazendo mais resenhas para vocês aqui também. Bom, depois de falar já finalizar sobre as 4 coleções, eu queria falar sobre algumas coleções que eu achei também bem interessantes, que é a coleção 4 Estações. Ele faz uma série de gravuras de 4 pinturas, no caso, não é gravuras, é pinturas, que ele vai fazer uma pintura fazendo alusão ao verão, à primavera, ao inverno. E assim, das 4, que eu mais gosto é a de inverno, é muito bonita, é uma das minhas favoritas também do Goya. E além dessas 4 estações, também tem uma coleção que no início o pessoal falava que fazia parte da coleção dos Los Caprichos, mas que aí se descobriu que não era da dos Los Caprichos, acabaram rebatizando ela numa outra coleção, que é a coleção Los Disparates. E aí a gente tem uma gravura bem interessante ali, eu vou elencar uma que eu também acho bem legal, que eu gostei, que é o Disparate do Medo, né? A gente vai ver nessa gravura uma imagem gigantesca ali, simbolizada o medo, que seria simbolizando o medo, né? E aí logo embaixo, né, a gente vê uns soldados ali. E aí seria mais a questão dos soldados que vão na guerra, né? Eles acabam indo... Essa é a ilusão que eu tive, né? A interpretação que eu tive dessa figura. Quando os soldados vão para a guerra, eles estão indo para enfrentar os seus medos, né? Porque eles vão se deparar com um dos piores medos da vida, né? Que é a morte ali, né? Então ele vai se deparar de frente com a morte. E aí seria mais ou menos isso, né? O encontro dos soldados com a morte, né? Eles lidando com o seu medo, né? E aí, como eu disse, além da biografia, né? Da biografia que eu li, do Todorov, desse livro aqui também, que parece ser bem interessante, da Susan, e da coleção do Globo, né? Eu também comprei um livro só voltado para as obras, um livro aí já mais de arte, né? Voltado só para as obras de Goya. É o da editora Taschen, é um livro muito bonito, né? A folha dele é aquela folha, parece que de fotografia, né? De pintura, né? Então, ele é todo em inglês, mas é bem interessante. Aí eu selecionei umas fotos para mostrar para vocês aqui.
Deu bem uma olhada nessa foto aqui, olha como é que ela é toda colorida. Logo no final ele vai relatar, ele vai pintar uma outra foto que vai fazer alusão a essa foto aqui, que é o nome dessa foto aqui é Santo Isidro. E aí depois tem lá no final da vida, acho que ele pinta essa outra foto e ele faz justamente uma alusão dessa imagem aqui, bem interessante. Vocês vão ver como é que ficou a foto. Essa aqui é aquela foto que eu falei das 4 estações. Essa seria a La Nevada, que faz alusão ao inverno, que é a mais bonita, né? Das 4 que eu pesquisei, eu achei essa mais bonita. Deixa eu ver mais foto aqui, legal. Aqui, Sono da Razão, né? Famoso Sono da Razão. Bem legal a gravura. O livro é bem bonito. A Lamaja desnuda. Eu acabei esquecendo de comentar essa figura aqui. Essas pinturas, né? Lamaja desnuda também muito famosa e Lamaja vestida. E eu achava que a Lamaja desnuda tinha sido a segunda pintura, né? Mas na verdade a primeira pintura que ele faz é da Lamaja desnuda. Mas era tão chocante na época você fazer uma pintura de uma pessoa nua, que essa pintura ele escondeu, né? Não foi divulgada, claro, né? Era para um acervo particular dele. E aí ele acabou tratando de pintar uma outra vestida, né? E essa vestida acho que acabou sendo publicada depois. Aqui é o famoso, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu tirar o dedo aqui. É o 3 de maio, né? O famoso 3 de maio de 1808. Deixa eu ver mais que coloquei aqui para compartilhar com vocês. Lembra daquela primeira foto que eu mostrei? Olha essa aqui, como é que tá. Olha a diferença. Essa é a das pinturas negras, acredito eu. Olha a diferença daquela foto tão colorida e alegre e olha como que ficou. Isso aqui já no final da vida ele pinta isso aqui e faz alusão àquela outra primeira foto. Muito interessante, achei muito legal. E aqui, última gravura, o retrato do Francisco José de Goya e Lucientes. É um retrato também bem famoso esse aqui, né? A Natalie Portman. Por que eu estou falando que é a Natalie Portman? Essa aqui, na verdade, é a senhora Sabasa Garcia, né? Eu assisti um filme falando um pouco da vida de Goya. O nome do filme é Sombras de Goya. Assim, foi difícil achar o filme não tem no Prime Video, não tem na Netflix. Eu acabei vendo no YouTube. Então, assim, para quem não liga muito para a resolução, vá lá no YouTube que lá tem o filme dublado, mas a imagem não está muito boa, mas assim, para mim valeu da mesma forma. O filme é muito bonito, o filme ele vai retratar ali, na verdade não vai focar no Goya, né? Ele vai fazer um enfoque mais nos eventos, nas guerras, né? Nos movimentos políticos que vão estar acontecendo ali na Espanha, mais precisamente a Inquisição Espanhola. E aí os 3 protagonistas, né, que eu acabei entendendo que seriam os 3 protagonistas, é justamente o Goya, que é um ator, quem faz é um ator sueco, Stellan Skarsgård, eu não lembro qual é o nome dele, um nome bem estranho. E aí tem a Natalie Portman, para quem não conhece, é a atriz que fez Cisne Negro. Ela faz o papel dessa senhora Sabasa Garcia, mas na verdade, no filme ela não leva esse nome. No filme o nome dela é Inês e Alicia. Na verdade ela tem 2 nomes ali no filme, porque ela faz 2 personagens, aí depois de assistindo vocês vão entender. E também tem a presença do famoso ator espanhol Javier Bardem, que vai fazer o papel do Padre Lorenzo. Sim, bem interessante já o Javier Bardem ali nesse filme. O Goya, assim, não é tão interessante o papel do Goya ali, o ator, assim, a história, o desenrolar dele. Mostra ele pintando, as pinturas, um pouquinho da história dele, mas quem rouba a cena ali é o Javier Bardem e a Natalie Portman. Assim, bem interessante o desdobrar
da história. A trilha sonora é muito bonita. E assim, vale a pena ver. Eu gostei tanto que eu até comprei um DVD, gente. O DVD não chegou ainda, uma pena que eu ia poder mostrar aqui. Mas eu queria esse DVD para minha coleção, que é um filme que vale muito a pena. E de um artista que eu acho que eu gosto muito, né? Então vale para guardar para minha coleção. Então quem tiver interesse, procurem o filme Sombras de Goya. E aí você vai ver, né? Você vai pegando nas suas leituras, né? Você acaba se deparando Goya em tudo quanto é parte. E olha até onde ele aparece. Ele aparece nesse livro aqui, que eu achei interessante, que é o famoso livro que fala sobre a hora do pesadelo, né, do Wes Craven. E aí vai falar um pouco da vida do Wes Craven, né, o diretor. E olha quem aparece aqui, gente. Olha que legal. Quer dizer, Goya ele influencia tudo, né? Ele influencia tudo, né? Ele aparece em tudo. E aí é interessante, olha aqui o Wes Craven, sei lá como é que fala o nome dele. Ele vai falar, vou ler um trechinho aqui, vai fazer assim, ó. Craven tinha resposta para as origens do seu personagem, no caso Fred Krueger. Às vezes digo de brincadeira papai, eu tinha muito medo do meu pai e só tenho 2 ou 3 lembranças dele, todas baseadas no medo. Essa ideia de uma figura paterna ameaçadora é algo muito poderoso para mim, e isso está em muitos dos meus filmes. Craven também era rápido em apontar o significado histórico por trás desse sentimento. Aí ele vai falar assim, tem uma pintura incrível de Goya sobre o deus grego Cronos devorando um de seus filhos, arrancando a cabeça de um deles por conta de uma traição ou algo do tipo, disse ele. Quer dizer, até o Craven era fã de uma obra do Goya. Então, gente, vão lá procurem as gravuras. Eu fiz uma busca pelo menos da coleção dos Caprichos, eu consegui achar todas as gravuras. Os disparates da guerra, os desastres da guerra eu não consegui achar todas, estava bem difícil, mas tem livros só sobre as gravuras dele. Então quem tiver mais interesse, vai lá buscar, vai estudar um pouco de Goya, porque vale a pena. E eu vou estar pedindo agora que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, que possa estar me ajudando, né, a trazer mais resenhas para vocês aqui de livros, de filmes, né, que é literatura e cinema. E é isso aí, galera. Obrigado pela paciência de estar até aqui o final do vídeo, acompanhando eu falando, e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!